Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está me ouvindo. Eu gostaria de deixar claro para vocês aqui logo de início que eu vou falar um pouco da minha visão da história de São Lourenço e que não vou fazê-la toda assim de improviso, né? Eu vou ler muitas coisas, até porque tem muitos dados, eu posso esquecer um ou outro, né? Então, por favor. Quero começar definindo o que é história, né? História para os gregos, a palavra história para os gregos, significa o que aconteceu ou o que está acontecendo, né? Então, essa é a definição oficial de história, né? Quero também fazer referência aqui a um historiador chamado Ciro Flammarion, né? Ciro Flammarion é um historiador que ele define que a história é feita por fatos e que ou processos sociais. Legal? Então, a grande importância do Ciro Flammarion para mim aqui tem da seguinte forma. O Ciro Flammarion, ele cria 3 cortes para você entender uma história. O primeiro corte é o corte espacial, isto é, se você vai falar de alguma coisa, você precisa definir que alguma coisa é essa. Então o corte espacial é Europa, América, Brasil, Minas Gerais, São Lourenço, quer dizer, o espaço aonde vai ocorrer a sua análise histórica, né? O segundo é um corte temporal. Você precisa fazer um corte temporal, você precisa definir de que tempo que você vai trabalhar. Você vai trabalhar o período colonial, você vai trabalhar o século XX, você vai trabalhar o ano de 1970, você precisa dar um corte temporal. E o terceiro corte é o corte temático metodológico. O que vem a ser isso? A história pode ser vista sob vários temas, várias metodologias. Pode ser vista sob a metodologia política, pode ser vista sob a metodologia social, sob a metodologia econômica e assim por diante. Eu fiz questão de citar o Ciro Flammarion porque eu quero definir os meus cortes históricos, né? Meu corte espacial é São Lourenço. Meu corte temporal vai por volta de 1891 até 1946, um pouco depois, por aí, né? E o meu corte metodológico é o econômico. Por que eu estou optando pelo econômico? Porque, particularmente, eu vejo a economia como a mola propulsora dos fatos históricos, né? E, especialmente no caso de São Lourenço, eu a vejo muito mais presencial. Eu vejo a história de São Lourenço muito focada no econômico. Praticamente quase toda focada no econômico. Então, por isso, eu optei por fazer uma visão econômica da cidade de São Lourenço. Outra coisa que eu queria, antes mesmo de entrar na nossa definição, eu queria fazer algumas definições sobre a importância da história. Quero citar aqui, certo, Leishman e French, que diz: o que pensamos e o que sabemos sobre o nosso passado determina nossa visão e percepção do presente, né? O filósofo George Santayana, né, ele fala aquela famosa frase: aquele que não se lembra do passado está condenado a repeti-lo, né? E o Wilson, que afirma que as universidades que treinam homens a usar suas mentes sem estabelecer conexão do pensamento presente com o pensamento passado, são instrumentos de destruição social e desgraça. Eu tenho a minha própria explicação para isso que eu faço para os meus alunos. Eu digo o seguinte: é como você observar um jogo de xadrez. Para você entender o jogo, como ele está acontecendo naquele momento, é importante que você retroceda até o primeiro movimento do jogo e venha refazendo esses movimentos para que você consiga entender o que está acontecendo naquele momento, certo?
E a partir daí você até vai poder fazer citações futuras, né? Muito bem. Visto isso, quero fazer algumas salvaguardas. A história é uma matéria muito frágil, né? E a gente precisa entender uma coisa. De tudo que acontece na história, 90% eu vou te dizer, 90% não deixa vestígio, não deixa lembrança, certo? Ninguém fica sabendo. O resto, a pequena parte que é lembrada, tem uma pequena parte que é lembrada, certo? Essa pequena parte que é lembrada, ela é, muito pouco dela é registrado. Muito pouco é registrado. E o pouco que é registrado é perdido. Eu gosto de citar a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria era uma biblioteca genial, gigantesca, com fatos, com registros históricos maravilhosos, e foi queimada. Acabou, perdeu tudo. Certo? Então, dos registros, do que é lembrado, pouco é registrado, e do que é registrado, muito pouco sobrevive até os tempos de hoje, né? E do que sobrevive até os tempos de hoje, muita coisa não é verdade. O fake news não é uma novidade do século XXI. Sempre houve historiadores puxa-saco do governo que faz histórias não verídicas. Então o historiador tem que saber diferenciar o que é verídico do que não é. Do que é considerado verídico, é importante até definir também o que o historiador considera importante, né? Porque tem muita coisa que não é importante. E essa definição do que é importante, aí é que entra o X da questão. Você precisa ter um historiador com credibilidade. Aliás, é isso que disse Edward Kahn, né? Que diz que o fato histórico não fala por si só. Né? Ele depende de um discurso feito pelo historiador. Né? O fato histórico, ele não... Sabe, esse negócio de uma fotografia vale por 1000 palavras. Não. Né? Depende do discurso histórico que é montado em cima dessa fotografia. Então, isso depende muito do historiador. Por isso, é importante ter um historiador que tenha competência e saiba o que está fazendo. Legal? Muito bem. Eu vou seguir a nossa história aqui com base na história dos análises. Essa história dos análises é uma visão histórica criada na década dos anos de 1930 a 1940 na França, e ela é uma visão que vê a história sob o ponto de vista social, né? E não sob o ponto de vista das personalidades como era até então. Então eu vou seguir essa linha de análise, tá bom? Da história de análise. Para falar da história de São Lourenço, quero fazer uma comparação da história da criação de São Lourenço com a criação de outras cidades de Minas Gerais. Não todas as cidades, mas a maioria das cidades de Minas Gerais, elas são um espaço comunitário. Como isso? A princípio é o seguinte, haviam várias fazendas, não tinha como um padre estar em todas as fazendas, então pegava-se um ponto equidistante, ou normalmente um fazendeiro mais rico que ia lá e construía uma capela ou uma igreja, e aquela região ali era onde o padre fazia os seus trabalhos eclesiásticos. Então ele fazia casamentos, batismos, crismas, enterros, já que o cemitério era do lado da igreja. Então tudo isso acontecia naquele espaço. Com o passar do tempo as pessoas vão construindo casas, vai se construindo um armazém, cria-se um povoado e mais tarde se transforma numa cidade. São Lourenço não é o caso de São Lourenço como nós vamos ver. Eu vou definir a ideia aqui de que São Lourenço foi uma cidade comprada e planejada, tá bom? E nós vamos ver isso. Eu vou provar isso para vocês com o passar do nosso trabalho.
quero definir minhas fontes históricas. Da onde eu tirei o que eu vou falar para vocês, né? As minhas fontes históricas, a primeira delas sou eu mesmo, o meu próprio trabalho. Fui presidente da Fundação Municipal de Cultura durante muito tempo, sou professor de História, com mestrado, pós-graduado, mestrado, e atuante na área por quase 30 anos de licenciatura. No tempo que eu fui presidente da Fundação Municipal de Cultura, o atual hoje Casa da Cultura, havia lá um material muito grande disponível para estudos. Eu, infelizmente, porque cuidava do administrativo, tinha muito pouco tempo para me dedicar ao meu prazer, que era pesquisar a história. Mas o pouco que eu fiz, eu consegui tirar uma base para falar para vocês. Uma outra base que eu vou usar, certo? É um livro, certo? De um autor chamado Leonel Junqueira, né? Muito conhecido aqui na cidade como Coronel Leonel, e ele, em seu livro São Lourenço, Sua Origem e Sua História, ele conta a história de São Lourenço. É um livro com base na história das personalidades, né? Mas o Coronel Leonel, a gente chama ele de Coronel Leonel porque ele foi pracinha da Segunda Guerra Mundial. Ele foi coronel e ele tem hoje 103 anos de idade. Ele é mais velho do que a cidade de São Lourenço e ele viveu em São Lourenço. Então ele é uma fonte histórica maravilhosa, certo? E ele escreveu um livro sobre isso. E esse livro é maravilhoso. Sugiro que leiam. Eu vou conversar com ele para ver se ele me autoriza a disponibilizá-lo aqui no nosso site. Se ele o fizer, eu vou fazê-lo na medida do tempo possível. Tá bom? Outra fonte histórica que eu utilizei é um compêndio, certo? Feito pela própria Fundação Municipal de Cultura, de autoria de Tereza de Jesus Valejo de Oliveira. Chama São Lourenço, Síntese Histórica. Os livros do Coronel Leonel e o livro da Dona Tereza nem sempre coincidem, né? Mas certamente o Coronel Leonel tem razão, né? Muito bem, especificado a minha fonte histórica, quero começar dizendo para vocês que a história define duas personalidades para os seres humanos desde a pré-histórica: o agricultor e o coletor. O agricultor é aquele que enfrenta os intempéries da natureza, ara, desmata, ara, planta, colhe. O coletor não. O coletor é aquele que retira da natureza aquilo que ele precisa. Ele colhe as frutas, caça e é disso que ele vive. Eu estou fazendo essa definição das duas personalidades porque eu vou definir a cidade de São Lourenço como uma cidade coletora, né? Uma cidade coletora. Com base nisso, eu vou definir que, como diz o Ciro Flammarion, a história é feita de fatos. E existem fatos menores e fatos maiores. Os fatos menores constroem o fato maior. No nosso caso, o fato maior é a cidade de São Lourenço. Existem vários fatos menores que geraram o fato maior, que é a cidade de São Lourenço. Então eu vou definir para vocês aqui os fatos menores que geraram o fato maior, a cidade de São Lourenço. Eu quero salientar que eu sou um historiador e eu penso a vida como história, pelo ponto de vista da história. Por exemplo, se eu vejo uma árvore e ninguém sabe que árvore é essa, a minha metodologia para saber que árvore é essa é procurar saber qual semente foi usada para plantar essa árvore. Se eu descubro que a semente foi uma semente de abacateiro, eu posso garantir a você que essa árvore é um abacateiro. Visto isso, né, vamos ao nosso primeiro fato menor, certo? Esse primeiro fato menor é a estrada de ferro Minas-Rio, né? Essa estrada de ferro, ela é importante para a gente, porque no quilômetro 80 dela está um brejo aonde
será a cidade de São Lourenço. Né? Só fazendo uma revisão histórica do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, a capital do Império, ela dependia quase toda a carne dela dependia do sul de Minas. Tem um certo momento do Rio de Janeiro, dos 10 açougues que tinham na cidade do Rio, 7 eram do sul de Minas. A carne do sul de Minas era a carne que era consumida no Rio de Janeiro. E por um outro lado, havia já uma plantação de café aqui no sul de Minas. Então fazia-se necessário a construção de uma estrada de ferro. E assim foi feita. Eu não vou contar para vocês aqui a história da estrada de ferro Minas-Rio. Se vocês quiserem uma informação a respeito disso, existe um autor chamado Vasco Castro Lima, que fez um livro data de 1934. Ele conta a história da estrada Minas-Rio. Muito joinha, eu já li, muito legal. Por outro lado, o Coronel Leonel faz uma citação, uma passagem no livro dele sobre a estrada de ferro Minas-Rio, também muito interessante, né? Agora a gente vai a outro fato menor. O outro fato menor é o seguinte, existia um homem chamado Bernardo Saturnino da Veiga, um comendador da família Veiga. A família Veiga é uma família da cidade de Campanha, e uma família muito proeminente nos dois impérios, tanto no primeiro quanto no segundo. Deputados, senadores, donos de jornais, intelectuais, em suma. E esse comendador saturnino, Bernardo da Veiga, ele tem uma ideia. Aproveitando a estrada de ferro, certo? Que passava por aqui, ele tem a ideia de pegar as águas minerais aqui do sul de Minas e vender no Rio de Janeiro. Já que o Rio de Janeiro tinha uma dificuldade muito grande de abastecimento de água. Dizem que isso existe até hoje, né? Então ele teve a ideia de comprar a região de Contendas, onde já existia água mineral e onde o trem já parava, porque a ferrovia Minas-Rio, ela foi inaugurada pelo Dom Pedro II. Né? O Dom Pedro II, a família real, passou pela estrada Minas-Rio. Eu até esqueci de dizer que ela foi inaugurada em 14 de julho de 1884. Né? Então, e ela parou ali em Contendas para o Barão de Contendas entrar. Então o Saturnino já teve a ideia. Ele falou, ó, vou comprar Contendas e vou engarrafar água e mandar para o Rio de Janeiro. Né? Só que o Barão de Contendas não quis vender água para eles. E isso, perdoe o trocadilho, jogou o plano dele por água abaixo. Né? Mas eu não sei se por intermédio de terceiros ou por intermédio de um livro chamado Geografia Brasílica, escrito por um padre chamado Manuel Aires do Casal, certo? Esse livro é de 1817, e nesse livro ele fala sobre águas minerais aqui no sul de Minas, e principalmente na comarca da Cristina tem citado água mineral. Independente se o Saturnino fica sabendo por terceiros ou pelo livro Geografia Brasílica, ele fica sabendo que existiam águas minerais aqui na comarca de Cristina. Para confirmar isso, ele pediu para o sobrinho dele, né, o capitão José Pedro da Costa, que viesse aqui, captasse a água, mandasse para Ouro Preto para fazer análise, e assim o capitão o fez. Ele captou a água, mandou para Ouro Preto, para um técnico em Ouro Preto, e esse técnico era um alemão chamado Schaffer. Ele fez a análise da água e constatou a pureza da água e as propriedades termais dela. Era tudo que o Saturnino
precisava para dar sequência no plano dele, né? A partir daí, ele parte para a segunda parte do projeto dele, que é adquirir as terras, né? Ele compra essas terras aqui. O registro da compra dessas terras está na cidade de Cristina hoje, no cartório de registro de Cristina. Eu fui lá, vi, fotografei, estou mostrando para vocês a foto aqui. Não dá para entender muito bem o que está escrito, porque a letrinha do tabelião é dureza. E a gente também não sabe o nome todo do tabelião, o nome dele todo. Mas se alguém quiser checar essa informação, está lá no cartório de registro de imóveis de Cristina, é o livro 71 do ano de 1891. Você vai encontrar lá o registro da compra das terras. A compra é feita pelo Bernardo Saturnino da Veiga e como vendedores, Manuel Dias Ferraz e sua esposa Dona Helena Carmelina de Oliveira e João Antônio de Oliveira e sua esposa Dona Gabriela Ribeira Junqueira, certo? Então essa é feita a compra. Engraçado que ele primeiro compra no nome dele, depois ele cria a empresa de águas minerais São Lourenço. Essa empresa é criada em São Paulo. E depois ele vende as terras para a empresa. Ele compra por 6 contos de réis e vende por 5 contos de réis. Não entendo bem por que ele fez essa manobra, mas ele o fez. Né? E está tudo registrado lá no cartório de Cristina, à disposição de quem quer que seja. Tá bom? Bom, depois de adquirido as terras, vem o próximo passo, que é captar a água, porque afinal de contas a água mineral brotava no meio de um brejo absurdo. Então ele contratou um engenheiro e empreiteiro italiano chamado Alfredo Capelasci. Aliás, o nome dele é Alfredo Capelasci de Gusbert. Esse Alfredo Capelasci, ele já tinha experiência nesse trabalho. Ele já tinha captado água em Caxambu e em Caldas, onde hoje é Poços de Caldas. E ele foi contratado pelo Saturnino para fazer o trabalho de captação de água certinho. E ele veio com o staff dele. Trouxe o braço direito dele, que era Manuel Alves Esteves, conhecido como Manuel Espanhol, e mais 200 operários de São Paulo. Esses 200 operários, uma boa parte deles eram italianos e vieram com as famílias para São Lourenço. Esses seriam os primeiros habitantes de São Lourenço, né? Só que, como a gente já citou antes, não há vestígios sobre eles, não há histórias sobre eles, não há lembrança sobre eles. O próprio Leonel, o Coronel Leonel, no livro dele, fala muito pouco deles. Fala sim, mas fala muito pouco deles. Conta até uma passagem que eles se revoltaram contra o Capelasci, tentaram dinamitar a casa do Capelasci, mas essencialmente há pouco vestígio sobre eles. São gente pobre e ninguém registra história de gente pobre, infelizmente, né? E a partir daí, o Capelasci capta a água mineral e cria-se a empresa de água mineral com autorização do então presidente da província, Cesário Alvim. Né? A partir daí, né, eu quero definir que a empresa de água São Lourenço é o primeiro setor econômico de São Lourenço. Na verdade, a empresa de águas é São Lourenço, né? Começa ali. Então, esse setor é um setor coletor, é um setor que vem aqui para pegar a água, engarrafar e vender. Não há nenhum trabalho de produtividade assim. Ele simplesmente capta a água, garrafa, põe no trem e manda para o Rio de Janeiro. Aliás, o trem é outra situação, foi outra coisa que o Saturnino fez. Ele conseguiu, graças à capacidade de conhecimento político dele, ele facilmente conseguiu uma parada de trem aqui no quilômetro 80,
onde foi construída uma estaçãozinha de trem, de ferro, para levar a água para o Rio de Janeiro, né? É uma foto da estação de trem tirada do livro do Coronel Leonel. Então, feito isso, estava pronta a empresa e tudo começou a funcionar. Mas nós poderíamos, a partir daí, o que acontece? A empresa loteia São Lourenço, certo? Por isso que eu disse que São Lourenço é uma cidade planejada. Eles fazem um loteamento em São Lourenço. O capelacho corta as ruas e a empresa vende os terrenos. Vou mostrar um mapa para vocês aqui, esse mapinha do loteamento de São Lourenço. E vou mostrar para vocês a lista dos primeiros compradores de terreno em São Lourenço, que são oficialmente os primeiros moradores de São Lourenço. Esse documento está disponível na Fundação Municipal de Cultura, né? Ou pelo menos deveria estar lá, e eu fotografei e fez parte um pouco dos meus estudos. Então, o resultado a cidade de São Lourenço foi criada e planejada, comprada, criada e planejada, e vendida. Vendeu-se os terrenos. E nós poderíamos parar por aí e dizer que São Lourenço era uma cidade que evoluiu a partir daí. Só que isso não aconteceu. Aconteceu um outro fato histórico menor. Qual foi esse outro fato histórico? A capacidade terapêutica das águas minerais de São Lourenço ultrapassaram as fronteiras. E algumas pessoas começaram a vir para São Lourenço para fazer tratamentos termais, tratamento de saúde. E essas pessoas que vinham para São Lourenço fazer tratamento de saúde eram chamados de aquáticos. Esses aquáticos precisavam ser hospedados, né? E a partir daí surge toda uma estrutura para cuidar desses aquáticos, ou melhor, para explorar esses aquáticos. E quero colocar a palavra exploração aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido que eu defini lá no início, nas personalidades coletoras e personalidades agricultoras. No caso, São Lourenço, eu venho definindo que é uma cidade coletora, então exploradora. Então o aquático, ele vinha para São Lourenço e ele era explorado aqui, nesse período que ele ficava na cidade. O hotel é o setor principal dessa exploração, mas havia toda uma estrutura de exploração em cima do aquático. No momento que ele descia na estação ferroviária e ele já tinha o carregador de mala, que carregava a mala para ele. Eu, quando era pequeno, tinha um carregador de mala chamado Jaburu, que eu achava ele gigantesco. Um negro enorme. Quando a gente é criança, tudo é grande, né? Mas ele era grande mesmo, sabe? Grandão. E ele carregava um monte de mala. Eu ficava impressionado com isso. Então aí havia os carregadores de mala,
os charreteiros que já te conduzia da estação até o hotel, havia o pessoal que alugava cavalos para os passeios, né? Havia toda uma estrutura, o pessoal de loja que vendia souvenir, o pessoal das fazendas que forneciam comida para os hóspedes nos hotéis, em suma, toda uma estrutura de exploração do aquático. Essa estrutura de exploração do aquático, eu vou definir como o segundo setor econômico de São Lourenço. Então nós temos o primeiro setor, que é a empresa de águas minerais São Lourenço, que explora a água. E temos um segundo setor, que é o setor hoteleiro, o setor turístico praticamente assim, que explora o aquático. Observa que são setores diferentes. E esse segundo setor explora o aquático. É um setor grande e é um setor muito importante dentro de São Lourenço, porque o parque e a empresa formam um setor. Os hotéis e a estrutura turística, praticamente, é um segundo setor independente, que explora o aquático, né? Assim sendo, eu vou passar para vocês aqui, por exemplo, o primeiro hotel de São Lourenço, é um hotel dentro do Parque das Águas. Ele se chama, eu não sei falar francês, Bel Séjour, significa boa estada, boa vivenda, né? E esse setor, esse é o primeiro hotel de São Lourenço. E ele foi criado por um sobrinho do Saturnino, chamava José Pedro da Costa. Esse hotel era dentro do parque, né? E nesse período também eu preciso citar a Ermida, né? A Ermida também foi criada e você vai saber mais sobre a Ermida se você ver, quando você for ver no nosso site aqui, a história da igreja de São Lourenço, ali fala da Ermida, tá bom? Esse hotel Bel Séjour, né? Boa estada, ele é o primeiro, mas logo na sequência a gente vai ter o Hotel da Estação, o Hotel Central e o Seleto Hotel. Então essa estrutura hoteleira, esse segundo setor, acaba se concretizando aos poucos dentro de São Lourenço. A partir daí, nós vamos ter o terceiro setor, que eu vou chamar de terceiro setor econômico. Que terceiro setor econômico é esse? Bom, gente, se tem uma empresa funcionando, um parque funcionando com empregados, gerentes, se tem um segundo setor, hotéis, com pessoas funcionando, esses habitantes de São Lourenço, eles têm a necessidade de consumir, de comer, de beber, de vestir. Isso vai gerar um terceiro setor, que é o setor do comércio. O setor do comércio não está ligado ao aquático e não está ligado à empresa. É um terceiro setor, é um setor totalmente diferente. É um setor ligado aos habitantes de São Lourenço, né? É um setor que vai explorar os habitantes de São Lourenço. É um comércio, o comércio local, né? Esse comércio local, no início, ele é muito incipiente, até porque existem poucos moradores na cidade, né? E ele, no começo, eu vou fazer aqui sem querer entrar na história das personalidades, mas eu vou falar aqui dos primeiros comerciantes. Você tem o senhor Vitório Teixeira, que é um dos pioneiros no comércio em São Lourenço, certo? O italiano Pascoal Hipólito, que é um cara que cria uma
uma cerâmica ali na estação, chamada Cerâmica Âncora, e ele produz telhas. Ele vende muito aqui para São Lourenço, para a região, e usa o trem para vender na capital, né? Então, ele já usa o trem, né? O trem, já, como eu disse desde o início, é um fato importante. Também tem a viúva Filomena Monteiro, que é a dona do maior armazém de secos e molhados da cidade. Mais tarde ela vai ser vencida pelos irmãos Dutra. Os irmãos Dutra vão chegar na cidade, vão se organizar e vão ser os maiores comerciantes da cidade, vão criar a famosa Casa Dutra. Também surgem bares, né? O Bar Odeon, o Bar Vermelho, né? E assim, existe uma parte do terceiro setor que se mistura com o segundo setor, né? Tipo barbeiros. Os barbeiros tanto cortam o cabelo dos habitantes da cidade quanto cortam o cabelo dos aquáticos, né? Os médicos tanto atendem os habitantes de São Lourenço como atendem os aquáticos. Então existe nesse terceiro setor uma certa mobilidade, mas é um terceiro setor separado do que a gente tem com relação aos outros dois setores. Aqui eu quero fazer um parênteses com os cassinos. O cassino é um primeiro setor. O cassino é um outro primeiro setor. Porque o cassino, ele não explora nem água, nem aquático, nem habitante local. O cassino, ele explora os jogadores, um outro público. Tudo bem que os donos de hotéis pulavam nos 30 para poder oferecer diversão para os hóspedes deles aqui no período que eles estavam fazendo tratamentos termais, né? Faziam bailes, festas, caçadas. Vou te mostrar uma foto de uma caçada aqui com Getúlio Vargas. Passeios a cavalo, charrete, para distrair, inclusive carteados que varavam à noite. Mas isso não está ligado propriamente aos cassinos. O primeiro cassino que é aberto em São Lourenço é aberto por uma empresa chamada Lício e Companhia. Eles abrem o cassino do Hotel Palácio, o Cassino Palácio, né? E, obviamente, o João Lage, que era um cara muito esperto, viu ali um filão bom de negócio. E aí ele abriu o Cassino Brasil. Mais tarde veio outros cassinos. Veio o Cassino Excelsior, o Cassino Ideal, o Cassino Monte Carlo. E o cassino passa a ser um outro primeiro setor. Porque ele traz o jogador, o aventureiro, o que nada impede do aquático ir lá se divertir no cassino. Mas ele não é em função do aquático. Ele também explora o aquático, mas não é em função. Ele explora os jogadores. Sendo aquático, não sendo aquático, ele explora os jogadores. E o segundo setor também vai explorar esses jogadores. Os hotéis vão hospedar esses jogadores, as charretes vão carregar esses jogadores. Em suma, é de novo, um primeiro setor. Um segundo primeiro setor. E esse é um setor que também gerava muita lucratividade para o segundo setor. Só que, no governo do presidente Gaspar Dutra, ele encerra os jogos de azar no Brasil e fecha os cassinos. Entendeu? E aí acaba um filão muito interessante para o segundo setor. Muito bem. Aí nós vamos ver que São Lourenço tem 3 sementes. 3 origens diferentes, que nós podemos visualizar hoje, né? Nós temos o primeiro setor, que é o Parque das Águas e a Empresa de Águas São Lourenço. Essa é praticamente um abscesso dentro de São Lourenço. Eles não se envolvem com a cidade. No início, no passado, eles se envolviam, certo? No passado, a empresa e a cidade eram meio que misturadas. Com o passar do tempo, a empresa foi se distanciando da cidade,
mais tarde ela foi vendida para multinacionais estrangeiras e ela praticamente hoje funciona como uma empresa comum e ela não tem grandes ligações com a cidade de São Lourenço, né? Com os habitantes da cidade. O segundo setor, por sua vez, dependia muito do aquático, que mais tarde vai ser chamado de turista, né? Dependia do aquático. O aquático começou a deixar de existir a partir dos anos 70, que os tratamentos termais acabaram, né? As pessoas passaram a usar remédios alopáticos e ninguém tinha mais muito tempo para vir ficar 15 dias fazendo um tratamento termal. Bom, nós vamos ver então que São Lourenço ele tem três origens diferentes, né? Três sementes. A primeira semente é o primeiro setor econômico, que é a empresa de água São Lourenço e o Parque das Águas, que tem por finalidade explorar a água mineral. O segundo setor é o setor hoteleiro e seus afins, né? Que tem por finalidade explorar o aquático, que é a finalidade desse segundo setor. E o terceiro setor é o setor comercial, que tem por finalidade explorar o habitante de São Lourenço, o nativo de São Lourenço, né? Gente, isso fica até, assim, geograficamente a cidade é dividida em três. Você vai ver que a empresa de água São Lourenço, ela é localizada, a empresa e o parque, ela é localizada em um só local. Eles não têm espalhados pela cidade ponto nenhum, eles estão concentrados em um local. Se você manter a igreja matriz como marco, você vai ver que a leste, né, você tem o setor comercial. Você tem o centro da cidade, a federal, a região comercial. A oeste, né, você tem o setor hoteleiro. O segundo setor, aí estão concentrados todos os hotéis, calçadão, pracinhas, lojinhas de souvenir, em suma, todo o segundo setor. Então, hoje, embora a cidade já tenha se modificado bastante, mas isso sempre foi muito claro. Até hoje dá para ver essa distinção na cidade dos três setores, né? Que é os setores que eu defino como a origem de São Lourenço, as três sementes de São Lourenço, né? E a gente precisa entender esses setores, né? Vai entender que o Parque das Águas e a empresa de água São Lourenço, que no início era muito mesclado com a cidade de São Lourenço, hoje não é mais, sabe? Foi vendida para multinacionais, hoje não é mais de multinacional, mas vivem a vida deles separadas, né? O segundo setor entrou em franca decadência mais ou menos na década de 70, quando os tratamentos termais, o aquático praticamente sumiu. Ninguém mais vinha para a cidade fazer tratamento termal, ficar 15 dias aqui fazendo tratamento termal. Isso fez com que o segundo setor entrasse em franca decadência. Já o terceiro setor cresceu muito, não em função dos habitantes de São Lourenço, mas ele cresceu em função dos habitantes da região. Ele deixou de explorar só o habitante de São Lourenço para explorar o habitante de toda a região, né? Assim, a gente vê como ficou São Lourenço hoje, né? Como se construiu a nossa cidade sobre o fator econômico. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa nós temos um Fale Conosco aqui no nosso site e estou à disposição de vocês para qualquer eventualidade. Falou? Muito obrigado, obrigado mesmo.